Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a paz de Jesus entre aí aonde você está e encha o seu coração. Amém. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar, na verdade, 2 versículos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E também em Tiago 3, 5. Amém? Vamos lá, Tiago 1, 27. Glória a Deus. Não, é 26, irmãos, perdão. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração e a religião desse é vã. O que Tiago está querendo nos ensinar nesta palavra, meus irmãos? Ô, irmãos, eu tô toda de várias blusas aqui, várias toucas. Repara não, meu irmão, que tá bem frio. Glória a Deus. Aqui a palavra, Tiago, ele quer nos ensinar a respeito de algo muito importante. Um membro no nosso corpo, que é um membro que, se nós não tivermos cuidado com ele, pode destruir a nossa alma, destruir a alma do nosso próximo. Nós temos que tomar muito cuidado. É o quê? A nossa língua. Irmãos, a nossa língua, ela precisa do Espírito Santo a controlar, porque com ela a palavra diz que nós podemos bendizer a Deus e amaldiçoar os homens que são semelhanças de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para que ele direcione aquilo que nós devemos falar, as palavras que saem. Muitas pessoas acham, louvado é o nome do Senhor, que as palavras que saem, são palavras que o vento leva. Não, irmãos. As palavras que nós falamos, elas podem gerar muitas coisas no mundo espiritual. Como nós sabemos, nós temos o mundo físico, mas também há o mundo espiritual. Um mundo invisível aos olhos dos olhos carnais, mas visível aos olhos espirituais, que tem na palavra do Senhor. Há um mundo espiritual. Então, as palavras que saem da nossa boca, elas têm poder de gerar, seja coisa boa ou ruim, seja algo que vai nos edificar ou que vai nos destruir. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Eu vejo muitas das vezes cristãos, pessoas que são crentes, declarando palavras sobre si, palavras de maldição. Declarando sobre si palavras de derrota e depois reclamam, depois questiona a Deus. Mas o que? Deus, ele nos deu livre-arbítrio, irmão. Tem coisas que não é Deus, é nós. Tem coisas que a pessoa reclama de Deus, mas na verdade é o seu posicionamento. Nós temos que tomar cuidado. Pessoas que ficam falando, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu sou fraco, porque isso, porque aquilo. Irmãos, cuidado. As palavras, elas geram em você algo. Elas geram no mundo espiritual. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive falando que nada para você dar certo, tudo só dá errado, vai dar errado. Por quê? Porque você está lançando palavras. Você está ali semeando palavras. Entendeu? Então a palavra está dizendo aqui que aquele que não refreia a sua língua, ele engana seu coração quando ele fala que ele é cristão. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para refrear nossa língua. Porque com a nossa língua, irmão, meu Deus, é muito perigoso a língua. É muito perigoso. Através de uma palavra você pode gerar contendas. Através de uma palavra você pode machucar alguém. Através das palavras, irmãos, você pode gerar em pessoas feridas ou em você mesma. Sim, quando você começa a se olhar no espelho e começa a lançar palavras, eu tô feia, eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo. Você está lançando sobre si palavras que vão acarretar no mundo espiritual. Então, vigiem suas palavras. Olha aqui, em Tiago capítulo 3, no versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos no 4? Amém? Ou nós começamos no 3? Começar no 3, né? É melhor. Vamos no 3? Tiago capítulo 3, versículo 3. Diz assim, ora,
Nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, é levado de impetuoso vento e se viram com bem pequeno leme para onde quer que a vontade deles governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta fera, como de ave, tantos répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhanças de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convenha que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quão profunda esta palavra, irmãos. Olha para você ver que a primeira comparação aqui que fala que o homem, né? O homem e a mulher, eles quando montam, né, algum cavalo, o que eles usam? O freio. Sim, eles colocam freio na boca do cavalo. Através desse freio, né, eles conseguem dominar aquele cavalo. Ele vai para a direção que aquele que está com freio vá. Então o cavalo ele é dirigido através desse freio na sua boca. Sem este freio, o cavalo ele vai para onde ele quer. Ele não vai obedecer, mas com o freio ele obedece. E aqui a palavra ela é bem clara em nos ensinar sobre isso, né? Assim como os cavalos precisam de um freio para serem dirigidos pelo homem, nós precisamos do Espírito Santo ser como um freio na nossa língua, para que nós venhamos ir para a direção que o Senhor quer. Tá vendo como é tremendo? As palavras que nós falamos, elas podem dirigir o curso da nossa vida. Através das palavras que nós falamos e decretamos, né, pode ser que seja para bem ou para mal. Olha só também. Aqui fala também sobre os naus, que sendo tão grande como um barco, né? Um barco, ele é tão grande, aqueles barcos, hoje em dia capaz nem tem, né? Mas antigamente não tinha motor nos barcos, né? Os barcos, eles eram levados pelo quê? Pelo um leme. E o leme era pequeno, não era algo grande. Através daquele leme, aquele barco ia na direção que quem estivesse remando fosse. Então aqui também é mais um exemplo, né? Que sendo tão grande aquele barco, mas o leme ali, ele dirigia aquele barco para onde ele queria. Olha para você ver a nossa língua. Olha para você como é forte o exemplo que a palavra está dizendo. O que significa? Significa que nossa vida é tão grande, assim, por um modo de falar, viu, irmãos? E a nossa língua, ela é como se fosse esse leme. Esse leme que vai dirigir o curso para onde vai. Olha como é forte. Vigia, irmão, na língua. Nós vigiamos na língua, hein? É muito forte, irmão, é muito sério, né? Olha para você ver. Aqui a palavra está dizendo também que a língua é um pequeno membro. É um pequeno. Mas ele gloria de grandes coisas. Olha para você ver. Vedes com brosco um pequeno fogo incendeia. Olha pra você ver. O fogo, você pega um fogo, né? E ele, no caso assim, por exemplo, você tá lá com fogo na fornalha. Uma pipocada que dá aquelas brasas ali, sai faísca, pega fogo. Eu falo que esses dias mesmo nós tivemos um grande livramento aqui em casa. Temos só agradecer ao Senhor, né? Eu tô contando isso para glorificar o Senhor. Esses dias para trás, né?
eu crio alguns pintinhos aqui em casa. Tem uns franguinhos pequenininhos. E como eles não têm a galinha para cuidar deles, eu fico cuidando deles. Eu peguei eles e coloquei eles na fornalha. Em cima da fornalha, da bancada da fornalha, longe do fogo. Da bancada da fornalha coloquei um papelão embaixo e o balaio por cima. Para eles ficar quentinho, porque, né, para eles, por causa que está fazendo muito frio. E eu sempre olho, nem desde quando eles eram bem pequenininhos, agora eles estão bem um pouquinho grandinhos, não tanto. E eu peguei e coloquei lá. E eu percebi, eu sempre olho a fornalha. Eu sempre olho, eu não deixo de olhar, eu sempre olho. Aí eu olhei, tava tudo bem, o fogo não tinha mais pau para poder pegar fogo, nem só tinha as brasas lá na fornalha. Irmãos, por incrível que pareça, Deus ele é tão maravilhoso. Deus é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Olha para você ver. Aí, mas a minha menina, nós foi deitar. E nós ficamos uns minutinhos e conversando, que eu sempre gosto muito de nós ficar conversando. Às vezes nós lê palavra, às vezes nós ora. Aí, de repente, aí nós conversamos, aí nós ia dormir. Mas de repente eu escutei aquela barulhada. Os pintinhos, nossa, naquele desespero. Logo eu pensei, é cobra. É porque eu tenho um pouco de medo, né? Só Jesus. Mesmo morando na roça, né, irmãos? Ai, Jesus, é Deus acrescentar a minha fé. Vai orando, né, irmão? Deus acrescentar a minha fé pra mim não ter medo. Irmãos, eu pensei logo que fosse isso. Eu levantei correndo. Quando eu me levantei, irmãos, estava aquela coivara de fogo. O fogo, sei que eu acho que com certeza eu acho que capaz que pipocou, porque tem umas lenhas que a gente coloca no fogo que costuma acontecer isso, né? Ela pipoca e joga faísca. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não sei direito o que aconteceu. Sei que jogou faísca, não sei, e pegou fogo. Nem tava um fogão. E pela misericórdia, pela honra e glória do Senhor Jesus, não matou meus pintinhos. Só um que morreu, mas ele morreu porque ele entrou em pânico, em desespero. E eu tentando socorrer, porque eles, acho que fizeram uns 8, parece. É 8, é. Aí eles entraram em pânico. Eu comecei a socorrer um, tirando e jogando, tirando e jogando. E um, infelizmente, ele entrou em desespero, entrou em pânico e entrou dentro do fogo. Infelizmente, ele não sobreviveu. Então, assim, Deus ele é maravilhoso, Deus ele cuida, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, tinha morrido tudo, irmão, porque o fogo tava, você vê, às vezes uma pipoquinha, né? Uma faísquinha, no caso de fogo, mas pegou fogo assim, irmãos, que foi, eu falo pra você, viu? Eu confesso que quando eu vi, minhas pernas ficou até bamba de medo, porque já aconteceu quando eu era criança, já aconteceu de eu estar com lamparina e eu saí e a lamparina pipocou e tocou fogo no colchão, virou que é fogão e eu, nossa, aí eu lembrei da cena na hora, ainda bem que eu não tava na cama, né, eu tinha levantado, foi um livramento também quando eu era bem criança que Deus me deu. Então, assim, como exemplo, assim, é uma faísca, irmão. O fogo, né, pode ser um lugar, assim, enorme de grande. Uma faísca, ela tem poder de quê? De queimar, de destruir tudo. Assim é a nossa língua. Ela é pequena, mas ela pode causar grande destruição. Tanto ela pode causar destruição como bênção também. Basta o quê? Nós pedir o Espírito Santo para ele guiar a nossa língua, para ele domar a nossa língua. Né? Que ele dome a nossa língua. Assim, né? Como o freio no cavalo, ele guia o cavalo para onde ele quer, assim como, né, o leme, ele guia o barco para onde ele quer, que o Espírito Santo, ele possa guiar a nossa língua. Por quê? Glória a Deus, né? A nossa língua, ela pode ser um fogo, como está escrito aqui, que pode incendiar. Aqui também a palavra fala no 6 que a língua, ela tem poder de quê? Contaminar. Olha para você ver que forte. A língua, ela tem poder de contaminar todo o corpo. É forte, não é? As nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, tem poder de contaminar todo o nosso corpo. Por isso nós temos que vigiar. Por isso nós temos que vigiar. Irmãos, às vezes eu vejo, eu falo com os irmãos porque assim, antes eu tinha muito, eu falo que isso era um preconceito. Eu tinha preconceito de irmãs que usavam calça. Pra mim, na minha mente, eu achava que não, se usar calça ia pro inferno. Né? Até o Espírito Santo de Deus me mostrar que o que faz levar a pessoa pro inferno é o quê? É o que tá dentro dela.
Claro que eu não vou vestir uma leg, claro que não. Mas calça normal, calça jeans, hoje eu visto calça jeans. E hoje eu passo por aquilo que um dia eu fui. Porque quando eu vi uma irmã de calça, eu já era indiferente. Eu já achava que a pessoa estava em pecado e tá. Hoje eu passo por isso. Eu vejo pessoas que eu conheço, que eu já convivi. Pessoas que hoje, quando eu passo na rua, eu usando calça, elas olham totalmente diferente. E eu vejo, e o Espírito Santo de Deus me mostra, às vezes, o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Eu vejo a indiferença, né? Responde aquele Padre Senhor mais cru que você possa imaginar. E quando nós, irmãos, amamos o Padre Senhor, nós tentamos ser com alegria, né? A paz do Senhor Jesus, irmão, glória a Deus, né? Então eu vejo isso, eu passo por isso hoje. E isso é perigoso, irmão. Porque você começa a falar palavras ali, igual por exemplo, que a pessoa está desviada, que a pessoa não está diante de Deus. Você não sabe da intimidade que a pessoa tem com Deus. Você não sabe o caráter da pessoa. E às vezes isso, irmãos, eu falo porque no passado eu passei por isso. Eu achava que santidade estava no que eu vestia. Sim, eu achava que não. Eu vestia uma saiona comprida, eu não mostrando meu corpo, tá bom, eu tô sendo crente. Nossa, eu tô vivendo em santidade. Eu pensava assim. E eu era cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de tanto sentimento, cheia de apontar de dedos. Você acha que Deus agrada? Claro que não, irmãos. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu, pela misericórdia do Senhor, Deus me libertou disso. Né? Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, que Deus venha libertar essas pessoas também. Que essas pessoas parem de ficar lançando palavras contra a vida dos outros, porque se a pessoa não deve, vai voltar para a própria pessoa. Volta, irmãos. Quando a pessoa lança palavras, por exemplo, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Né? A pessoa está lá orando, está lá buscando, está lá se esforçando, né, para consertar o que precisa consertar, se esforçando ali para seguir a palavra de Deus. E uma outra pessoa está lá, ó, falando mal, está lá julgando, está lá olhando a vida dos outros, não está nem com a sua vida e está lá, ó, julgando, apontando dedo, falando isso, falando aquilo outro, passando coisas do seu próprio coração, da sua própria mente para os outros. A pessoa corre o risco daquele outro que está julgando ser sal e ele ser condenado. Aí depois vai entrar diante do Senhor. Mas Senhor, eu era isso. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque você não viveu uma vida reta diante de mim. A sua língua, ela foi uma língua que causou destruição. Então nós temos que tomar muito cuidado para o nosso corpo não ser contaminado pela nossa língua. Há muitas pessoas vestidas de saião comprido, cabelão comprido, né? Tampado dos pés à cabeça quase, que se acham os santarrões da terra e que vão perder sua salvação porque para a sua língua. Por quê? Porque a sua língua está sendo uma língua que está só para incendiar, só para destruir. Nós temos que ter cuidado, irmão, santificar espírito, alma e corpo. E a santidade não é igual muitas pessoas pensam, santidade é transformação, você sentir desejo de mudança, é você buscar a face do Senhor, reconhecer que salvação só vem dele. Amém? Aqui a palavra está dizendo também o quê? Que contamina o corpo e inflama o curso da natureza. Forte, não é? Por quê, irmã? Porque dependendo das suas palavras, você pode gerar decretos na sua vida. Às vezes você está um passo de receber sua bênção. Mas aí você não segura sua língua e puf. Aí pronto. Aí você sabota aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Por quê? Por causa da sua língua. Por exemplo, você está passando por uma prova. Aí você começa a usar sua língua para murmurar. Acabou, irmão. Você perde sua bênção. Aquilo que era para você viver, você sabotou com a sua língua. Ou talvez você está ali buscando o Espírito Santo de Deus, mas você começa a usar a sua língua para julgar, para falar mal dos outros, para falar mentira, para falar isso, aquilo. Você perde tudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que orar, ler a Bíblia, calejar nossos joelhos de orar, jejuar, matar a carne, mas também vigiar muito na nossa língua.
Porque senão a religião vai ser em vão. Aqui a palavra própria está dizendo, é em vão. Tudo que uma pessoa fizer para Deus ou para os homens, tudo que ele fizer, mas se a sua língua não é domada pelo Espírito Santo, ele não tem galardão nenhum. Não adianta. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Olha para você ver. Nenhum homem pode dominar a sua língua. Nenhum homem pode. O Espírito Santo de Deus pode. O Espírito Santo de Deus, ele controla a nossa língua. Sim, eu falo, irmãos, porque às vezes às vezes já aconteceu circunstâncias na minha vida que eu fiquei assim, vontade de abrir a boca e falar. E é como se o Espírito Santo de Deus, ele tampa a boca da gente e não consegue falar nada. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o único que pode controlar a nossa língua. Nós precisamos deixar ele controlar. Porque com ela bendizemos a Deus, Pai, ou com ela amaldiçoamos os homens, ser de semelhança de Deus. Olha para você ver. Então nós não podemos, irmãos, né, bendizer a Deus e amaldiçoar os homens. Porque senão, para Deus. Porque o homem é semelhança de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e sua semelhança. A imagem de Deus no homem, né, vamos supor assim, a imagem de Deus no homem, por exemplo, a pessoa está lá no pecado, está lá no erro, a imagem de Deus ele não tem, mas a semelhança de Deus ele tem. Porque Deus fez ele, a sua imagem, a sua semelhança. A imagem significa o quê? Quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos completo. Imagem e semelhança. Mas quando a pessoa não está em Cristo, ele é só semelhança. Ele não está sendo a imagem. Por quê? Porque o seu caráter não é segundo a palavra. Então todos os homens são semelhanças de Deus. Por isso nós não devemos amaldiçoar ninguém. Ah, fulano não vai ser salvo. Fulano só vai fazer isso. Ah, não sei o quê. Cuidado, irmãos, porque senão sua religião vai ser em vão. Você tudo que estiver fazendo para Deus vai ser uma coisa que você jogando no ralo. Então cuidado com a sua língua. A palavra está dizendo que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tá vendo? Não convém que a sua boca seja para amaldiçoar e para bendizer. Ou a sua boca é para amaldiçoar ou é para bendizer. Porque ou você está debaixo de bênção ou você está debaixo de maldição. Então você tem que estar debaixo de bênção quando o quê? Quando a sua boca for a boca abençoadora. Mas se a sua boca é amaldiçoadora, né? Aí fala, de alguma fonte manancial de água, tem como dar água doce e água amargosa no mesmo lugar? Não tem. Ou a água é doce, ou a água é amarga. Então, ou a nossa língua é uma língua abençoadora, ou não é. Não tem meio termo. Ou é, ou não é. Ou nós estamos sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus, ou nós estamos sendo controlados pela carne e pelo diabo. Não há meio termo. Aí fala, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte de água dar salgada e doce. Olha para você ver. Aqui está fazendo uma pergunta. Eu te faço uma pergunta, como está escrito na palavra. Tem como a figueira, figos, produzir azeitona? Tem como você plantar um pé de figo e você colher azeitona nela? Não. Você vai plantar um pé de figo e você vai colher azeitona. Você vai plantar laranja e vai colher laranja. Não tem como você plantar um pé de limão e colher laranja no mesmo pé. Da mesma forma é a nossa boca. Não tem como, irmão. Não tem como ter água doce e salgada ao mesmo tempo. Não tem como a nossa língua ser língua de bênção e maldição ao mesmo tempo. Então, nós devemos vigiar. Amém? Vigiar. Por isso que a palavra do Senhor, ela fala tanto que o sábio, ele fala menos. Eu não estou falando sobre a palavra, irmão. Não, sobre a palavra nós temos que falar mesmo, pregar mesmo. Tem gente quando vê essa palavra, acha, então a pessoa só pode pregar uns 2 minutinhos. Se a pessoa pregar mais, ele tá fora. Não, não é sobre a palavra. Estou falando falar de dia a dia. Entendeu? O sábio, ele fala menos. Quando você está numa reunião, quando você está junto às pessoas, o sábio, ele escuta mais e ele fala menos. Para você ver,
que sobre a palavra. Deus quer que prega mesmo. Não é errado você que prega muitos minutos. Quando você olha na palavra de Paulo, o que aconteceu com Paulo quando ele estava pregando o sermão? A Bíblia ainda fala claramente. Teve o jovem que caiu da janela porque deu sono nele, porque o sermão que Paulo pregava eram longos. Paulo, quando ele começava a falar de Jesus, ele falava. Ele não parava de falar. Então não é errado você pregar há muito tempo. Não é errado você ser uma pessoa que só fala de Jesus. Porque tem gente que já fala. Não. Eu sou sábio porque eu nem falo quase nada de Jesus. Somente se vai perguntar algo. Não é isso não, irmão. Não é isso que a palavra está ensinando. A palavra está dizendo que nós devemos ser sábios no nosso dia a dia. Em coisas que não referem-se ao reino de Deus. Porque o reino de Deus não. Deus chamou nós para isso mesmo. Para pregar a palavra. Para falar do amor de Deus. Né? Então nós temos que atentar para a palavra para nós não errarmos, irmãos. É muito triste nós ver o que está acontecendo nos nossos dias. Pessoas que têm 30, 40, 50 no evangelho, mas que não conhecem quase nada de Bíblia. Irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos buscar o Espírito Santo em oração, em jejum, em quebrantamento, porque a Bíblia só se entende se tiver quebrantado, porque se não tiver, acontece igual Jesus falava. Eles ouviam, mas passavam no ouvido e saia no outro. Os olhos estavam lá, mas não enxergavam nada no mundo espiritual. A palavra é da mesma forma. Se você querer pegar a Bíblia e querer entender ela igual você lê um livro sem entender, irmão, você não vai conseguir. Mas quando você ora, busca o Senhor, jejuma e está com o coração ali quebrantado para a palavra, o Espírito Santo de Deus ele vai ministrar o seu coração. Porque não tem como o Espírito Santo de Deus ministrar no nosso coração se o nosso coração estiver endurecido. Então busque na palavra, conheça a Bíblia Sagrada. Não, alguém pregou, irmão, alguém falou. Não vá nisso, irmãos, porque tem muita distorção. Muitas pessoas usando versículos mínimos da Bíblia e colocando heresias e mais heresia. A Bíblia própria fala sobre isso. A Bíblia nos alerta para tomar cuidado com aqueles que vão pregar heresia encobertamente. O que significa isso, irmão? Significa pessoas que vão vai pegar o versículo da Bíblia, mas vai começar a pregar heresias, coisas que a Bíblia não está dizendo. Por isso nós temos que prestar atenção no texto e no contexto. Você não vai pegar um versículo e querer entender ele. Você vai pegar ali aquele capítulo, você vai ler, você vai reler, e para você entender aquilo que realmente o Senhor está falando. Então tome cuidado, irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque os hereges eles não vão herdar o reino dos céus. Nós não podemos viver simplesmente por aquilo que alguém falou, alguém pregou. Por que a igreja primitiva ela crescia? Os apóstolos iam aos lugares e pregavam a palavra. Mas as pessoas elas conferiam nas escrituras se realmente o que eles estavam pregando era verdade ou era mentira. Eles analisavam as palavras que os discípulos pregaram. Nós também temos que ser da mesma forma. Analisar. Porque há muitas coisas que estão dizendo que é e não é. Da mesma forma, revelações. Você examine a revelação, você examine a sua vida e vê se realmente se está batendo ou não. Porque há revelações que são do próprio sentimento da pessoa, da carne, ou o próprio inimigo querendo te tirar. Né? Às vezes você está lá fazendo a vontade de Deus, aparece um lá e fala, aí você já começa a ter dúvidas, você já começa aquilo. Irmãos, quando Deus fala, não gera dúvida em nós. Quando Deus fala, Ele confirma. Tanto que a palavra diz, nos ensina. Alguém se diz profeta na sua vida? Analisa. Analisa a profecia que ele está passando para você. Se ela se cumprir conforme ele falou, tenha temor desse profeta. Tenha respeito, honre ele como profeta. Mas se o que ele falou está caindo por terra, não tenha temor dele, porque não foi a instrução de Deus que mandou falar. Então, analise, amém? Analise as pregações, analise as revelações, analise as profecias, para que você não perca a salvação, para que você não comece já a fazer coisas que estão fora da palavra, amém? Deus, ele quer mudança em nós, irmãos, do nosso interior.
Não adianta nós mudar uma parte e a outra não. É completo, é espírito, é alma e é corpo. Amém? Então vigie com palavras, amém? Não se esqueça. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte. Então vigie com a sua língua, amém? Tome muito cuidado e não se perca, porque está próximo à volta de Jesus. Não vai demorar, irmãos, nós estamos vendo tudo que está acontecendo é cumprimento das Escrituras Sagradas. Não vai demorar, o anticristo ele vai manifestar, não vai demorar, né? Muitos dos nossos vão ser mortos pela palavra de Deus, que está escrito na palavra de Deus. Então vamos vigiar para que nós venhamos suportar tudo que vier e que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Por quê? Por exemplo, você é crente, você está com outra crente, mas tem um monte de ímpio à sua volta. Se você é um crente que começa a falar mal dos outros, você está escandalizando o evangelho. As pessoas vão olhar para você e falar assim, mas ela é crente e está falando dos outros, né? Porque sim, irmãos, é bíblico. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Os ímpios, eles podem fazer a impiedade que for. Mas o crente, se ele cometer erros, ele pode ter certeza que os ímpios vão julgar ele e, né, é bíblico. Então, vigie no seu posicionamento. Vigie com suas palavras. Amém? Que as pessoas possam ver você, o seu posicionamento e ver em você Cristo. Que as pessoas possam conversar com você e ver Cristo. Amém? Então, se desvie do mal. Se desvie dele. Viu o mal, desvie. Se a pessoa começar a falar mal do outro, você fala, vamos falar de Jesus? Não leva a pessoa na palavra. A Bíblia fala que nós não devemos falar mal do nosso próximo. Nós não devemos amaldiçoar o nosso próximo. Amém? Então vamos vigiar. Que Deus abençoe. Que estas palavras, elas edificam a sua vida, te fortaleçam, te renova, amém? Você que é inscrito, né, no nosso canal, Deus te abençoe. Deus abençoe, né, mais irmãos que têm aí se inscrevido. Sou muito grata a Deus pela sua vida. Você está fazendo parte sempre das minhas orações, né? E que Deus venha abençoar, irmãos, a cada dia mais, cada um de vocês. Por isso, compartilhe, deixe joinha, né? Deixe o seu comentário. Se você quiser algum tema da palavra de Deus, né, que você queira que eu ministre, você pode, né, você tem liberdade de pedir, se for, né, se estiver ao meu alcance, eu vou estar aqui pregando, falando, amém? E que Deus abençoe a sua vida grandemente, viu, meu irmão, minha irmã? Que Deus prospere a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, porque esse é o nosso propósito. Por isso nós estamos aqui, nem fazendo esses vídeos, falando do amor de Deus, para que nós possamos crescer juntos, para que nós venhamos juntos estar na glória, adorando e exaltando o Senhor. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.